Nós estamos aí às vésperas, né, da nossa multiplicação de células. Na semana que vem, no próximo domingo, nós vamos ter a primeira multiplicação de líderes e células dessa casa do ano de 2025. E nós somos tão gratos ao Senhor porque, de alguma maneira, essa multiplicação, ela é, para mim, pelo menos, o maior sintoma de que a igreja está saudável, de que a igreja está caminhando da forma correta, porque nós sempre entendemos que a célula... Opa, o vento está forte aqui. Nós sempre entendemos que a célula não é um clube, a célula não é um lugar somente de você... Lógico, lá na célula nós fazemos amigos, na célula nós temos um relacionamento, mas célula não é um clube. A célula é um lugar de testemunhar a Cristo, a célula é um lugar de motivar as pessoas, a célula é um lugar de levar pessoas para o arrependimento, para confessar Jesus nas suas vidas, mas também é um lugar de impulsioná-las para cumprir o seu chamado. Hoje nós temos uma média mais ou menos, um pouco mais de 50 líderes de célula nessa casa, e muitos deles, quando foram desafiados a primeira vez, eles chegaram até a dar risada. Eles pensavam, mas como? Eles não se viam como líderes. Muitos dos que hoje são líderes nessa casa, eles mesmos não se enxergavam como líderes. E eles mesmos talvez pensassem, não, tá bom demais aqui, eu tenho um líder abençoado que ora pela minha vida, eu tenho um líder que motiva sempre eu a estar lá na casa do Senhor, eu tenho um líder que cuida de mim, que ajuda com aconselhamento. Normalmente as pessoas ficam muito confortáveis na célula, o que em partes é muito bom, porque mostra a qualidade do cuidado, do relacionamento, mas também a célula é também um lugar de você desenvolver pessoas. Eu sempre gosto daquela ideia da mamãe águia, né? Como que a mamãe águia, ela trata o seu filhotinho. Então o filhotinho, quando ele nasce, ele é extremamente bem cuidado pela mamãe águia, a começar pelo lugar onde ela constrói o ninho. Normalmente a águia constrói o ninho no alto de uma rocha, dificultando a presença de predadores, fazendo com que aquele ninho fique bem protegido, num lugar bem seguro e bem alto, para que os seus filhotinhos possam crescer tranquilos, sossegados. E a mamãe águia, ela tem um processo muito interessante, porque ela começa a buscar o alimento e colocar esse alimento lá na boquinha daquele filhotinho. Então ela vai lá na selva, vai lá no mato, ela pega lá os bichinhos, talvez a minhoquinha, sobe lá no alto daquele monte, daquela rocha, e coloca aquela minhoquinha na boca do filhotinho. E ela vai fazendo isso por por um bom tempo, até que aquele filhotinho começa a crescer, até que ele começa a se desenvolver. E aí quando o filhotinho começa a crescer, quando ele começa a se desenvolver, quando ele já está saudável, quando ele já tem uma asa, então agora a mamãe águia vai transicionar ele para uma outra fase. E qual fase que é essa? É a fase da emancipação. Nós precisamos aprender que tudo aquilo que é saudável teve um processo de emancipação, assim também é em casa. Existe um processo de cuidado, existe um processo de atenção, existe um processo que você dá a minhoquinha na boquinha do filhinho, mas se você também não projetar o crescimento, ele vai ficar uma eterna criança. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade de eternas crianças, onde muitas pessoas são verdadeiros bebês de 90 quilos. Eles cresceram no corpo, cresceram na idade, mas não se desenvolveram mentalmente, não se desenvolveram espiritualmente. Então a mamãe águia vai fazendo todo esse processo, mas ela sabe que o destino daquele filhotinho que agora estava recebendo a minhoquinha é um dia bater as asas por si mesma. Então o que ela faz? Ela começa a transicionar de fase. Vai lá na mata, ao invés agora de pegar uma minhoquinha para colocar na boquinha, pega um espinho para colocar no ninho. E a mamãe águia começa a diminuir o espaço do filhotinho, ela vai colocando espinho por espinho,
e aí o filhotinho vai tendo que se encolher, porque o espaço vai diminuindo, até chegar um momento que ela pega aquele filhotinho pelo bico, vai voar com ele, solta ele, depois dá um voo rasante, pega aquele filhotinho, volta para o ninho, e começa a fazer isso por diversas vezes, até que aquele filhotinho por si mesmo possa bater as suas asas. E assim também é na vida espiritual. Na vida espiritual você tem minhoquinha, vê se o irmão do lado está com cara de minhoquinha. Agora mesmo ali, nós estamos tendo a turma do Integração, como falei para vocês. Ali é minhoquinha, gente. Nós estamos ali dando minhoquinha, nós estamos ali ministrando alguns conceitos bem básicos da palavra, a gente está ali alimentando eles e falando da importância de eles crescerem, desenvolverem, mas enfim, é um processo que nós cristãos passamos, e é natural da vida saudável que em algum momento haja emancipação. É por isso que eu olho para os meus filhos naturais e eu penso na emancipação deles. Eu não quero prolongar isso muito, viu? Eu sei você pai, você mãe, mas eu tenho que olhar para eles já pensando em algum momento que eles vão amadurecer a ponto de emancipar. Isso é natural do processo. Assim, a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem e a mulher, ele já cria eles com o propósito da emancipação. Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus usa o verbo deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. Ou seja, no propósito divino da emancipação do casamento, tem um processo chamado deixará. E o deixará não é exatamente você chegar para o pai e para a mãe e dizer, eu não preciso mais de você, eu vou viver a minha vida. Não, é continuar honrando o pai, continuar honrando a mãe, continuar honrando a família, mas agora entender que chegou o seu momento de viver a sua história e constituir a sua própria família. Esse é o processo natural da vida. E na vida espiritual não é diferente. Nós também temos estações, nós também temos fases. E se nós não entendermos isso, nós corremos o risco de muitas vezes apodrecer no pé. Já viu essa ideia de que o fruto, ele não foi colhido na estação correta, e muitas vezes o que acontece com esse fruto que não foi colhido na estação correta é que ele vai apodrecer e depois ele vai se desconectar do galho que ele estava ali sendo alimentado, e ele vai apodrecer no chão sozinho. Porque todos nós temos um tempo, e o tempo nosso de frutificação, de crescimento, é exatamente esse tempo, o tempo onde Deus trabalhou algo nos nossos corações, o tempo onde Deus fez algo em nossas vidas. Eu não preciso ser um PhD em teologia, eu não preciso ter estudado em Harvard ou feito qualquer outra faculdade para me sentir habilitado para liderar na casa do Senhor. Não mesmo. Quando você olha, por exemplo, para os apóstolos, você vê que a grande maioria deles não tinha nem sequer instrução. O que dizer então de preparo para cuidar de pessoas? Todos eles tinham as mesmas características, eram pessoas sem um conhecimento tão grande sobre o que era o reino de Deus, mas eles tinham uma característica, a mais importante delas: eles eram disponíveis. Porque quando Jesus passa 12 horas orando pelos apóstolos, e a Bíblia fala que no outro dia ele ia sair para escolher aqueles que seriam os seus 12 discípulos, ele não vai para a Universidade de Jerusalém, ele não vai lá entre os rabinos, entre os conhecedores da lei, entre os doutores, ele não vai para esse lugar, pelo contrário. A Bíblia é clara e fala que ele vai para a praia, ele vai pegar lá o pescador, ele vai para os lugares mais improváveis, né? Ele vai até a coletaria de impostos, que é o chamado de Levi, Mateus capítulo 9, verso 9, quando a Bíblia fala que olhando para Levi, simplesmente ele deu uma palavra, segue-me, e a Bíblia fala imediatamente aquele homem se levantou, passou a seguir ao Senhor. Detalhe, ele era um coletor de impostos, era alguém que, se fosse nos nossos dias, era um concursado da Receita Federal.
Era alguém bem estabelecido, era alguém que tinha provavelmente uma tranquilidade econômica no que diz respeito à vivência da sua época, mas era alguém que agora estava recebendo um chamado. E ele entendeu esse chamado a ponto de se levantar e passar a seguir Jesus, e assim com os outros apóstolos, todos eles improváveis, mas com uma característica muito visível: eles eram disponíveis. Não sabiam tudo, não conheciam tudo sobre a lei, não conheciam o Pentateuco completamente, não conheciam os propósitos de Jesus acerca do reino de Deus, mas eles foram tão impactados por Cristo que eles conseguiram ter uma atitude maravilhosa. Eles diziam: eis-me aqui. E Deus começou a usar esses homens e as mulheres que estavam com eles também, para que pudessem revolucionar o mundo. A igreja dos nossos dias não é diferente. Só que hoje nós temos uma incapacidade, muitas vezes, de enxergar que Deus quer provocar mudanças e transformações em nossa vida. Porque nós gostamos do lugar confortável. A verdade é essa, nós queremos sempre, se for pela nossa opção, nós queremos o mais confortável possível. Mas a gente sabe que vida espiritual não é confortável por si mesma. Se você pretende ser um cristão e ficar confortável, eu lamento te trazer essa informação. Mas você vai ter que provar pela sua própria vida, pelo seu próprio testemunho, que muitas vezes assumir um compromisso com Cristo significa sair da minha zona de conforto. Sair da minha esfera de controle, que isso é tão difícil para nós. Nós queremos controlar tudo. Nós queremos planejar todas as coisas, nós queremos que tudo esteja na nossa esfera de controle e de segurança, mas eu estou aqui para dizer para você que uma das maiores características de verdadeiros cristãos, homens e mulheres que realmente se relacionam com Jesus, é aprender aquilo que o Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por ti. Gente, uma das coisas mais difíceis da vida, falo isso por mim, é entregar. Normalmente nós queremos o quê? Controlar. Você não quer entregar algo que vai tirar você do seu lugar de conforto. Você não quer entregar algo que vai fazer com que você fique supostamente inseguro. Nós queremos sempre controlar, nós queremos ter certeza de que nós estamos seguros. Agora, cristianismo é aprender a viver pela fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando define o que é fé, nos espanta, porque fé é a firme convicção das coisas que você espera, mas você não vê. Então eu não posso caminhar mais por vista. Em outras palavras, eu não posso caminhar mais pela segurança dos meus olhos, só que nós queremos muito essa segurança, nós trabalhamos por esse controle, então muitos de nós ficamos engessados na fé. A verdade é que muitos de nós, às vezes, deixamos de viver o nível de liderança que Deus tem para as nossas vidas, porque nós estamos mais preocupados em controlar as coisas, nós estamos mais preocupados em estar seguros do que realmente em cumprir o chamado de Deus e entregar a Ele as nossas vidas. Então, semana que vem, quando nós teremos aqui mais uma consagração de novos líderes, eu tive um tempo de perto com todos esses que vão ser líderes agora. Nós ministramos o curso para eles e eu fui muito real com eles. Eu abri toda a caixa preta sobre o que é liderança de célula, os desafios que você enfrenta, as lutas, mas deixei bem claro para eles: se você estiver indo motivado por aquilo que você tem, por aquilo que você sabe, pelo seu tempo de igreja, pela sua, pelo seu conhecimento, esqueça, porque célula, liderança, em qualquer nível é dependência. Se eu não depender do Senhor, se eu não fazer com que o Senhor dirija os meus passos, isso não é só na célula, isso é na família, isso é no trabalho, isso é no casamento, isso é na educação dos filhos, é sempre dependência, gente. Agora, se eu não dependo, se eu faço por mim mesmo, então a grande possibilidade é dar errado. Mas quando eu falei com esses irmãos, eu fui claro para eles, em dizer: eu sei que se fosse assim pelo desejo do coração de vocês, a maioria de vocês estaria longe desse curso de liderança. Porque nós muitas vezes não desejamos mesmo. Porque você deseja
sair da sua zona de conforto? Você naturalmente deseja enfrentar desafios? Não faz parte da nossa natureza contemporânea. A nossa natureza contemporânea, ela priva por segurança, ela priva por o máximo de desconexão possível que eu puder ter para poder controlar tudo à minha volta. E aí a gente vem abrir o nosso coração logo para Jesus, que fala, me dá tudo o que você tem, que nos desarma, que nos reconecta com o propósito original de Deus, que é cumprir o seu chamado. Porque sim, uma vez salvos, libertos, restaurados, arrependidos da velha vida, a pergunta que eu faço é, e agora você faz o quê? Porque os cristãos têm andado exatamente nesse ciclo. Eles buscam salvação. Mas, gente, vamos ser bem honestos. Para você ser salvo, você não leva muito tempo. Vai da disponibilidade do seu coração. Então, se eu anseio por salvação, eu vou receber salvação. E muitas vezes isso é recebido até de uma forma rápida, relativamente rápida. Eu abro meu coração, me arrependo dos meus pecados, sou curado pelo Senhor. Começa um processo, mas aí vem uma pergunta posterior a isso. O que você faz com o que você tem hoje? Você é salvo? Eu faço essa pergunta e você não precisa me responder. Mas você é um homem salvo, uma mulher salva? Você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Você que está aqui, você já se arrependeu dos seus pecados? Se você tem pelo menos esses 3 elementos, você passou da primeira fase do seu relacionamento com Cristo. E agora vem o quê? Se você, por exemplo, buscar, eu gosto sempre de citar a sogra de Pedro, para mim um dos casos mais visíveis, daquilo que Jesus faz e da reação que as pessoas precisam ter. Sogra de Pedro, diz a Bíblia, ela estava enferma, padecendo em febre. Pedro vai lá, faz um convite ao Senhor, fala, Senhor, por favor, vá à casa de minha sogra, ela está enferma, ela está com febre. Gente, febre nos nossos dias é diferente de febre naquela época. Febre naquela época é sinal que a pessoa estava literalmente morrendo. E a sogra de Pedro estava morrendo. Era uma situação de emergência. O Senhor sai na direção daquela mulher. E quando chega na casa da sogra de Pedro, e o Senhor estende a sua mão sobre aquela mulher que estava enferma, que estava padecendo enferma. A Bíblia fala que ela foi totalmente curada a partir desse momento, Tem até as brincadeirinhas aí que o pessoal fala, Por que que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Aí o pessoal fala, porque ele curou a sua própria sogra, Aquelas brincadeirinhas que nem vale a pena meditar aqui. Mas é só para que nós possamos entender que depois de curada, depois de liberto, o que acontece com a sogra de Pedro? Ela passa o quê? A servir, gente. Então diga comigo assim, curado, liberto, arrependido, agora passo a servir. Essa última parte acho que vocês não entenderam. Vamos lá de novo? Curado, liberto, arrependido, agora passo a servir. Amém. É assim, gente. O ciclo da nossa vida espiritual não vai muito além disso. Só que tem gente que está curado, liberto, arrependido e agora passa a sentar no banco da igreja de domingo a domingo para assistir o culto. Jesus não te chamou para assistir culto. O culto é parte da nossa aliança com Ele, da celebração. Mas nós não somos meros espectadores da fé. Quantos estão entendendo essa manhã? Sabe, você é mais do que espectador, você é um agente de transformação. A religiosidade do mundo e da própria igreja colocou algo errado na sua cabeça, que você tem que frequentar um culto, ou uma missa, ou uma religião, uma vez por semana para se sentir espiritual. Saia disso. Se o culto é só para você sentir um pouco mais espiritual,
o lugar da tua vida espiritual é vazio demais. Nós temos um chamado que vai muito, muito, muito além do que meramente assistir culto. E se eu e você nos prendermos a essa realidade, vai passar 1, 2, 5, 10 anos, daqui a pouco você vai comprar a cadeira que você senta, né? Você vai falar, a cadeira ali é do fulano de tal, porque só ele que senta. Graças a Deus aqui é uma bagunça, né? Eu nunca vejo ninguém sentar, é sempre cada um num lugar diferente, porque se chegar e conseguir lugar já é uma bênção, né? Então tá bom demais. Agora, nós temos que entender que o projeto de Jesus para a nossa vida vai além, e uma igreja que tem um crescimento natural e saudável, ela passa por essas estações, ou seja, nós somos salvos, nós somos regenerados, nós somos libertos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos a Jesus, mas agora nós passamos a servir. Porque senão você vira um doente espiritual. É isso que acontece com pessoas que não servem. Elas vão se entediando com o evangelho, porque você vai ficar o religioso. E é tão importante que você coloque desafios para você mesmo. Não é gostoso uma vida muito quadradinha, você gosta? Eu não gosto. Eu estou sempre me autodesafiando e falando, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é a próxima estação? Para onde o Senhor quer nos levar? Por quê, irmãos? Porque de alguma maneira nós tendemos a essa religiosidade confortável. Só que daí vai passar 5, 10, 15 anos, você vai ter sempre o mesmo argumento. E qual é o argumento? Não estou preparado. Mas espera aí, você está há 5 anos, você está há 3 anos, há 2 anos, não está preparado? Eu pergunto a vocês, os apóstolos estavam preparados? Jesus passou só 3 anos, mas alguns estudiosos dizem que ele assim, ensinando mesmo, passou cerca de 1 ano com os discípulos. Nós não podemos esquecer que quem impactou o mundo através da mensagem de Cristo foram exatamente esses homens improváveis, que passaram cerca de 1 ano recebendo o ensino, mas que eles transferiram isso para toda a sua história, e o cristianismo chega até os nossos dias. Então talvez não tenha a ver com o tempo, talvez não tenha a ver com o talento, porque a maioria deles eram iletrados, e eles chegam até a surpreender alguns quando praticando a realização de milagres, alguns falam assim, de onde eles aprenderam isso? Como eles sabem disso? Porque a imersão na fé e no relacionamento com Cristo forja até o nosso crescimento. Então eu quero essa manhã dizer para você sobre o crescimento natural da igreja, pensando na estação que a nossa igreja está vivendo, que é uma estação de multiplicação, de crescimento e de avanço. Quero pedir para a Gabi me ajudar. A primeira coisa é a igreja cresce naturalmente quando os líderes estão obedecendo a mesma direção. Aqui é Atos 16, o texto de exemplo, versículos 4 e 5, que diz que nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, agora preste atenção, para que fossem obedecidas. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé, cresciam em número cada dia. Se você pegar só a parte final desse verso, o versículo 5, você vai ler, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Irmãos, que impressionante isso. A igreja crescia, a igreja era fortalecida na fé. Se você pegar apenas a leitura final desse verso 5, você vai ficar impressionado, mas sempre tem um como isso acontecia. Como a igreja crescia, como que os membros se fortaleciam na fé, como que as pessoas eram ativadas. Sempre tem uma resposta para aquilo que está acontecendo. E nesse caso, o como é? Para que fossem obedecidas. O quê? As palavras que vinham dos apóstolos. Existia um alinhamento entre a liderança e os membros.
Existia um alinhamento entre os apóstolos e aqueles que estavam realizando a missão. Sabe, um dos grandes problemas da nossa geração é que não só na igreja, mas isso de uma forma geral, já não existe mais um alinhamento de liderança. Sabe, é muito pensamento para pouco espaço. Nós queremos atirar para todos os lados, nós queremos, sabe, uma das primeiras coisas que nós precisamos firmar aqui na Igreja Nova Aliança de Arapongas, como algo assim, bem característico da nossa liderança, minha e da pastora Esther, é que nós entendemos assim: você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família cristã, precisa ter pelo menos 2 contatos com a igreja, sendo ela a igreja ou a célula. Então, no caso, digamos que você frequente uma célula uma vez por semana e que você frequente um culto aqui no domingo, certo? Para nós está muito bom, porque o culto é a celebração, é a comunhão, é onde a gente se encontra, né? A célula é o lugar onde você tem a informalidade, não é formal como o culto é formal. Lá você abre o coração, você testemunha, você ora pelas pessoas, você compartilha suas ideias, enfim. E a gente teve que firmar, porque muita gente vinha assim: pastor, e se a gente fizer a quarta da vitória? E se a gente fizer a sexta das 7 chaves que abrem a porta? E as pessoas começaram a dar muitas ideias e falam: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Nós entendemos, não estamos dando conta nem da nossa casa direito. Nós temos 3 filhos, nós temos uma liderança para cuidar, para discipular, para amar, para criar relacionamento. Nós temos células para... Se eu for ficar inventando culto terça, culto quarta, culto quinta, culto... Primeiro que você também não vai vir. Porque ninguém consegue cuidar da sua casa, cuidar da sua vida profissional e ter que vir todos os dias no culto na igreja. Então nós entendemos, há uma prioridade. Pelo menos um contato na célula, pelo menos um contato no culto. Aí você tem celebração, que é mais formal, e você tem a célula, que é mais informal. Ou seja... Então, mas para isso a gente tem que ter uma visão bem clara daquilo que Deus nos deu. E às vezes a gente quer atirar para todos os lados. No nosso curso de líderes agora, nós usamos uma palavra que nós sempre declaramos para aqueles que querem trilhar a liderança nessa casa. A gente usa um princípio chamado visão, mais visão é igual a divisão. Lugar onde tem muitas visões, sempre também tem muitas divisões. E é por isso que aqui nós prezamos por uma visão. Aqueles irmãos que estão ali agora recebendo a palavra do Integração, não foi nessa aula de hoje, mas na semana que vem, eu falo para eles sobre doutrina e eu falo sobre a visão da igreja. Por isso é visão, valores e práticas da Igreja Nova Aliança. Faz sentido para você? Faz. Amém. Não faz sentido? Amém também. Você pode procurar um lugar que faça mais sentido com aquilo que você crê. Agora, eu não posso dar à pessoa... um leque de possibilidades, de modo que muitas vezes um atira para um lado, outro atira para o outro. E um dos segredos da igreja primitiva era exatamente esse daqui, ó. Eles tinham direções vindas dos apóstolos, e essas direções eram levadas pelos presbíteros para que fossem o quê? Obedecidas. Então tinha uma visão clara, tinha uma direção que vinha da liderança, porque todas as igrejas, instituições, traga isso também para o mundo corporativo, e você vai viver a mesma situação. No mundo corporativo é igual também. Se você pega uma empresa que todo mundo que dá um pitaco, todo mundo que fala o que tem que ser, eles vão lá e fazem, o que acontece com essa empresa? Ela fica sem direção, ela fica sem visão, logo essa empresa vai falir. Mas quando Deus dá uma visão para o líder daquela empresa, quando Deus dá uma visão para aquele empresário, e quando Deus dirige os passos dele, se ele for fiel à visão que recebeu, provavelmente ele vai ter muito sucesso. Na igreja não é diferente. Nós temos visão clara daquilo que nós seguimos, isso nos ajuda muito. Gabi, passa para mim. A igreja cresce naturalmente quando as pessoas se fortalecem na fé. Olha só, Atos 16 ainda. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Vamos começar do fim para o início novamente. Diga comigo assim: e cresciam em número cada dia. Se você pegar só essa informação, uau, o que faz com que essa igreja, com que a igreja primitiva no caso,
cresça em número cada dia? Uma boa pergunta, não é? Bom, a resposta está aqui. As igrejas eram fortalecidas na fé. Recentemente nós lemos juntos, o livro do John Bevere, do Bem de Deus. E foi tão legal, porque a gente estimulou todas as células a fazerem os seus devocionais. Alguns supervisores e líderes mandavam para nós, nem precisava, mas eles mandavam: pastor, olha que bênção o que essa pessoa entendeu sobre a leitura, e mandava e a gente assistia. Gente, a gente ia a lágrimas, porque a gente começou a entender que a mensagem de fé, de fortalecimento, está chegando em todas as pessoas. E aí um testemunha, o outro fala: puxa, Deus tem trabalhado isso na minha vida, Deus tem forjado isso na minha história. E é tão incrível, gente, quando nós unimos os nossos testemunhos e vemos um princípio coletivo. Deus está fortalecendo a igreja na fé. As pessoas estão sendo forjadas no crescimento. Agora, coisa triste é quando você passa anos na igreja, você passa anos na vida espiritual, mas você não cresce, você não se desenvolve, você não avança, você não é forte, você está sempre com a mesma lenga-lenga de sempre, sempre com as mesmas reclamações. Eu ouvi uma definição que me chamou muita atenção. Alguém falou assim: sucesso é você ter problemas novos. Eu falei: isso é incrível, porque é verdade, gente. Você está sempre com o mesmo problema, tem um problema muito grande com a sua vida, mas você está tendo problemas novos, maravilha, sinal que você está caminhando, você está crescendo, você está sendo forjado. Quantos estão entendendo essa palavra? Então eu desejo muitos problemas novos na sua vida. Ninguém recebeu, não sei porquê, mas a igreja se fortalecia assim. Passa para mim, Gabi, por favor. A igreja cresce naturalmente quando os líderes se tornam sensíveis à direção do Espírito Santo. Olha isso, Atos 16, versos 6 a 8. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Agora eu destaquei ali: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Olha como que os apóstolos, eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo, a ponto de serem redirecionados. E essa é uma marca incrível da igreja que está crescendo em fé, da igreja que tem uma direção, porque eles são sensíveis ao Espírito Santo. E nós estamos aqui hoje em uma direção, buscando aquilo que Deus nos mandou buscar, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, mas se o Espírito Santo nos falar: mude a rota agora, é para lá que nós vamos, com certeza é para lá que nós vamos. Assim como lá no deserto, os homens e mulheres de Deus, as famílias de Israel, eles experimentaram o cuidado de Deus quando à noite uma coluna de fogo os dirigia, mas de dia as nuvens. Então a nuvem andou, você deve andar. A nuvem parou, você deve parar. A coluna de fogo andou, você deve andar. A coluna de fogo parou, você deve parar. E essa é a diferença entre aqueles que ouvem e são direcionados pelo Espírito Santo e aqueles que são guiados por si mesmos. Todos os anos nós fazemos planos, e aqui na igreja nós levamos muito a sério isso. Você nem sabe, mas nós temos uma agenda até o final do ano já totalmente preenchida. Não totalmente, mas assim, pelo menos a base da nossa visão, totalmente. Por quê? Porque lá em outubro do ano passado, nós já estávamos reunidos como liderança, pensando, orando, pedindo direção a Deus. Agora, qual é o passo que nós seguimos? O passo é simples, eu vou te dizer agora. A Bíblia é clara sobre planos. Ela fala assim: o coração do homem pode, diga comigo, pode. Sabe, a Bíblia fala: o coração do homem pode fazer planos. Então a Bíblia te autorizou a pegar a sua agenda e fazer os planos. Mas acaba aí? Não.
ela continua dizendo, mas a resposta de lábios vem do... Então, eu faço planos. Eu pego a agenda e falo, Senhor... Agora, eu fiz plano até novembro, até dezembro, mas se em julho o Espírito Santo falar, não é aqui, é ali, é o Espírito Santo que manda, não a agenda. Eu tenho um problema sério com isso, né? Eu já testemunhei que eu sou... O pessoal zoa comigo um pouco por isso, né? Mas eu sou bem sistemático com algumas coisas, agenda, planilha, isso já faz parte do meu DNA administrativo. E eu lembro quando a Esther estava grávida do Pedro, a gente foi no médico, gente, como chama a especialidade mesmo? Agora esqueci aqui. Hã? Como? Ginecologista? Não era isso. Obstetra, isso. Daí ele, não sei se é o mesmo, mas enfim, ele chegou lá, ele falou assim, olha, o Pedro, né, vamos marcar aqui, ele vai nascer nesse dia aqui, se eu não me engano era dia 15 de setembro, ele tinha marcado. Aliás, não, desculpa, acho que era dia 20 de setembro, ele tinha marcado dia 20 de setembro. E aí eu, na hora, puxei a minha agenda ali, e fui lá e coloquei, Pedro nasce dia 20 de setembro. E beleza, para mim era dia de semana, estava tudo tranquilo, não era dia de culto, tá tudo certo, esse dia que eu já vou reservar, tudo. Só que o Pedro nasceu no dia 17 de setembro, e saiu da minha programação. E aí eu lembro que a Esther acordou na madrugada, ela acordou e falou, Diego, estourou a bolsa. O que a gente faz agora? Era nosso primeiro filho, então não tinha noção do que fazia. E eu falei, agora a gente vai para o hospital que o Pedro vai nascer. E eu falei para ela, mas não está na agenda? Ele falou que era dia 20. Então, às vezes a nossa programação sai do trilho porque há uma programação maior. Amém? Eu não podia esperar dia 20 porque estava na agenda. E aquele dia, meu dia virou uma bagunça, porque era justo no domingo. Dia de culto, e aí virou uma bagunça, eu não sabia o que fazer, mas havia algo mais importante do que a data que eu estabeleci, e é assim que igrejas crescem naturalmente saudáveis, é assim que famílias se desenvolvem naturalmente saudáveis, sabe, sempre sendo guiadas por algo maior, e nesse caso o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá a direção, e a igreja primitiva cresceu por isso, porque eles eram sensíveis ao Espírito Santo. Passa para mim, Gabi, por favor. A igreja cresce naturalmente quando aproveita as oportunidades que Deus dá. Olha só, os versos 13 e 14 dizem, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Gente, eu acho que é o terceiro culto que a gente está falando de Lídia aqui. Sequencialmente, nem foi programado isso, é que estava dentro do script mesmo, mas terceira vez que a gente fala desse texto, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, e o Senhor, olha que incrível isso, abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, não vou gastar tempo explicando o texto, você já ouviu por 3 vezes isso, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que houve uma oportunidade, e essa oportunidade não foi desperdiçada. E sabe, quantas oportunidades nós temos? De muitas vezes sentar com pessoas, de conversar, de saber talvez o desafio, a luta que essa pessoa está vivendo. Só que muitas vezes perdemos essas oportunidades. Por que nós perdemos essas oportunidades? Porque nós estamos mais preocupados com a correria da vida, com as nossas necessidades pessoais, com o cumprimento da nossa agenda, com as coisas, sabe? Deus sempre coloca oportunidades diante de você. E eu pergunto, o que você vai fazer com a próxima oportunidade que Deus colocar diante de você? Porque muitos de nós temos desculpas. Não é o momento. Mas nem eu mesmo estou conseguindo vencer, as lutas estão tão grandes na minha própria vida, como é que eu vou falar para essa pessoa sobre vencer as suas lutas, se nem eu mesmo estou vencendo as minhas lutas? Então, quer dizer, você tem boas motivações para dizer não. Mas quero dizer para você que Evangelho nos trata de vidas perfeitas,
de que tudo está sempre em ordem na minha vida, de que eu estou falando sobre algo que eu naturalmente venci em todas as áreas. Não, muitas vezes eu estou na mesma luta, na mesma batalha daquele meu irmão, só com uma palavra de consolo, uma direção, uma oração pode fazer a diferença na vida de tantos. Uma vida pode ser transformada por causa de uma atenção especial que você dá a uma pessoa. Então eles aproveitaram oportunidades, a igreja cresceu porque ela olhava as oportunidades, elas entenderam aquela mensagem de Jesus, quando todos estavam falando que era difícil, que era desafiador, Jesus chega e dá um banho de água fria nos discípulos, e eu vejo que os campos estão brancos, eu vejo que a seara é grande, e tem sido assim até hoje, depende do óculos que você usa. Se o óculos que você usa enxerga só impossibilidades, só dificuldades, provavelmente você vai cair no muro das lamentações, de todos aqueles que se ajuntam para falar que o mundo está perdido, que as pessoas não prestam mais, que não tem mais jeito, que não vale a pena. Ao contrário, mas tem pessoas que têm os óculos da fé. E aqui eles estavam com os óculos da fé, e eles olhavam para aquela mulher e para tantas outras pessoas com um olhar de oportunidade. Jesus quer mudar a história de mais uma pessoa, Jesus quer impactar, eu sou um agente de transformação, eu sei para que Deus me chamou, e eu estou aqui hoje obedecendo a Ele. Não é sobre capacidade, não é sobre comunicação, não é sobre talento, não, é sobre obediência. Na Bíblia, adoração é obediência. Quando você adora, você está obedecendo. É isso que a Bíblia fala sobre os nossos pais primitivos. Abraão, quando estava ali próximo para sacrificar Isaque, a Bíblia fala que ele foi adorar o Senhor. Adorar significa sacrificar, ou seja, obedecer. Ele estava obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra. Então você não adora só quando levanta suas mãos aqui no louvor, você não adora só quando você expressa as suas canções ao Senhor, mas você principalmente adora quando você obedece. E esses homens estavam em obediência. E obedecer é passar por cima das nossas argumentações. E eu pergunto a você, quais são os seus argumentos hoje para não cumprir o chamado que Deus chamou você para cumprir? Quais são os seus argumentos? É tempo? É comunicação? É talento? O que te limita hoje? Sabe? Passa para mim, Gabi. A igreja cresce naturalmente quando os novos convertidos são naturalmente inseridos na nova comunidade. Quero já convidar o louvor para subir aqui no altar. Vou partir para encerrar. E o verso 15 diz que, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha que lindo isso. O batismo, ele é um símbolo maravilhoso daquilo que Deus faz na história de uma pessoa. Então, há uma grande importância no batismo, porque a maioria das nossas experiências espirituais, elas são experiências interiores. Quando Jesus está te curando, talvez ninguém está vendo. Quando Jesus está restaurando um casamento, que Ele está começando aqui pela mente, as pessoas não é algo visível. A transformação na vida da maioria das pessoas não é algo visível, é algo que está acontecendo lá dentro. E o batismo, que é o batismo? Nós sempre falamos sobre isso. O batismo é a expressão exterior daquilo que acontece no nosso interior. Está acontecendo algo aqui que agora é tão grande, é tão sobrenatural. Eu fui tão impactado por aquilo que está acontecendo que o batismo, ele se torna importante para ser publicado. Por isso que por que eu não batizo no banheiro? Porque o batismo é público. E as pessoas precisam ver aquilo que Jesus está fazendo. Então, nós publicamos a nossa fé. Nós declaramos para Deus, para o mundo
e também para o inimigo das nossas almas, que agora, sim, cumpriu aquilo que 2 Coríntios 5,17 nos diz: eu sou uma nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. E isso só é possível quando nós então, primeiro nos arrependemos, confessamos a Jesus, recebemos salvação, então agora estamos inclinados a fazer a vontade de Deus em tudo e em todas as áreas da nossa vida. Isso inclui a nossa obediência. Então eles foram batizados, é o sinal de que a obediência que começou lá atrás, agora se concretiza com uma vida sendo transformada. Aqui nessa casa, em todos os nossos batismos, nós convidamos os nossos líderes de célula, que levaram a pessoa para ajudar no batismo. Gente, eu posso dizer para vocês assim, com propriedade, o brilho nos olhos do líder que às vezes vê ali o seu discípulo descendo nas águas, e você ter o privilégio de levar aquela pessoa a ter essa experiência tão extraordinária, que vai marcar a sua vida, como a minha vida foi marcada há muitos anos atrás. Eu fui batizado aqui na Rabitolândia, e até hoje eu lembro do meu batismo, eu lembro da música, eu lembro das pessoas que estavam ali, eu lembro das pessoas que me levaram às águas do batismo, e eu entendi, fechou um ciclo na minha vida. Eu andei, eu me desenvolvi. Eu, quando cheguei na igreja, eu não sabia o que era evangelho, eu não sabia o que era Bíblia direito, eu não sabia o que era cristianismo. Eu não venho de uma cultura religiosa. A minha família nunca foi nem católica, nem protestante. Eu venho de uma cultura nada. Tipo, nós não sabíamos nada, nada de igreja, nada de fé, nada de Bíblia. Só que eu me propus a trilhar um caminho e eu cresci. E do meu batismo em diante, só fui crescendo mais. E aquele texto de Provérbios que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, a cada dia brilha mais até ser dia perfeito. Sabe, a tua vida você tem que crescer. Nós precisamos nos desenvolver. Você precisa ser melhor amanhã do que você é hoje. Você precisa conhecer mais a palavra amanhã do que você conhece hoje. Agora, há um grande problema com pessoas que estacionam na fé, porque elas vão na igreja um pouco, batiza, faz uns 2, 3 cursos e fala: tá ok. Não tá ok. Eu estou há muito mais de 20 anos, vai fazer quase 30 anos que eu estou na fé, e eu acho que não está ok. Todos os dias eu tenho fome por crescimento, por desenvolvimento, porque se eu não melhorar, a minha família não melhora, se eu não melhorar, a minha vida não melhora, se eu não melhorar, a igreja também não melhora. Então eu tenho que ter fome todos os dias por crescer, por aprender, por me desenvolver, por sentar com pessoas mais maduras que eu, mais experientes que eu, e falar: ei, o que deu certo na sua vida? Porque eu não quero cometer os mesmos erros que ele cometeu. Eu quero falar assim: cara, me ensina, se você tem um caminho para mim, se você tem algo que você venceu já, me ajuda. Nós temos que ter humildade para crescer. Humildade para crescer significa nos submeter, como a igreja se submeteu. O último versículo: a igreja cresce naturalmente quando os novos convertidos abrem seus lares para acolher. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. A igreja nas casas, ela é a minha paixão. Eu amo estar aqui no culto, amo muito mesmo. Todas as vezes que eu tenho oportunidade aqui de estar pregando, de estar aqui, é uma benção. Mas gente, eu amo visitar células. Eu amo estar nas células. A gente tem visitado muito menos agora, porque agora nós temos os nossos supervisores para dar mais qualidade para eles. Mas quando eu tenho a oportunidade de ir em uma célula, eu fico cheio do Espírito Santo. Fico queimando pelo Senhor, porque ali, naquele ambiente, eu tenho visto coisas extraordinárias acontecer. Sabe, isso me lembra quantas células eu já liderei, quantas vezes eu tive esse privilégio, essa oportunidade. E eu confesso, às vezes a gente conversa sobre isso: ah, se eu pudesse voltar a ser só um líder de célula, porque é tão gostoso. Esse é um projeto de Deus. Eu lembro quando nós fizemos uma boa notícia, foi a minha primeira boa notícia aqui da Nova Aliança, ainda era ano de 2019, se eu não me engano,
E daí terminou aquela boa notícia, a gente não sabia para onde ia. O Bruno e a Gabi que estão ali, eu desafiei eles, falei assim: Bruno, minha célula pode ser lá na sua casa? E eles prontamente disseram sim. São anfitriões até hoje. Semana que vem eles vão deixar de ser só anfitriões, né? Glória a Deus. Aplauda o Senhor mesmo, porque tem sido anfitriões por tantos anos. Aí a célula que era minha passou para o pastor Fabiano, passou para uma outra estação, daí agora também essa célula vai passar para um outro líder e para outros líderes, mas porque alguém como Lídia disse, e eu dou muito obrigado ao Bruno e à Gabi, ao mesmo tempo que dou obrigado a todos os anfitriões dessa casa, porque a gente sabe o que um anfitrião passa, né? Um dia Lídia falou: venham ficar em minha casa. E isso é extraordinário, gente. Obrigado, anfitriões dessa casa. Aplaudo o Senhor pela vida deles. Amém. Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé. Sabe, eu sou tão grato a Jesus por tudo que Ele tem feito. É um mover tão tremendo do Senhor. O Espírito Santo está em nosso meio. Ele está, sabe, forjando corações. Você propõe quanto você quer crescer. Você propõe quanto você quer avançar. O ano 2025 parecia assim, né? Tão distante, tão longe. Você já está em março. Quanto você mudou? Quanto você melhorou? Quanto você avançou? Porque as promessas de novembro, as promessas de dezembro, elas estão aguardando com expectativa aquele homem, aquela mulher que falou: esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me consagrar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou buscar mais intensamente o Senhor. A pergunta é: cadê esse homem? Cadê essa mulher? Já estamos em março. Quanto de intensidade, quanto de energia, quanto da sua agenda, quanto do seu coração tem sido para o reino de Deus verdadeiramente? Porque é fácil falar, porque é fácil colocar e escrever no papel, mas a vida está seguindo. E eu preciso melhorar como homem, eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como pastor, eu preciso melhorar como homem de Deus, eu preciso melhorar na minha leitura nas Escrituras, eu preciso melhorar no meu tempo de oração. Há tantas áreas que eu posso e preciso melhorar, mas eu estou mais preocupado em frequentar o culto de domingo a domingo, de me sentir religioso. Sabe, nada disso faz sentido, meus irmãos, se nós não tivermos iniciativa. Deus está chamando você para colocar o arado para trabalhar, para abrir agora a sua mente, o seu coração para uma estação de crescimento na sua vida. Deus quer gerar crescimento. Crescimento tem desconforto, crescimento tem luta, crescimento tem adversidade, mas crescimento traz maturidade. E você tem um destino de ser filho maduro de Deus. Escolha essa manhã quem você quer ser esse ano. Qual o seu caminho a ser seguido? Peça ao Espírito Santo que lhe mostre áreas da sua vida que você precisa romper definitivamente para emancipar na sua fé e para se desenvolver em todos os caminhos que Deus sonhou para a sua vida. Diante de você tem terra, diante de você tem sementes. Agora você precisa colocar a mão no arado. Agora você precisa provar a tua fidelidade, provar o teu relacionamento, a tua intimidade com o Senhor e obedecer à voz dele. Feche os teus olhos. Pai, que precioso
essa manhã na sua presença. Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Senhor da igreja, Ele é o cabeça do corpo, Ele é tudo em tudo, Ele é tudo em tudo. O começo, o fim. Ele é aquele que há de vir pra reinar. Ele é o Senhor da igreja. Os teus olhos no lugar onde você está. Eu quero só fazer uma pergunta para você refletir e orar ao Senhor. Você está satisfeito com a sua vida nesse momento? Você crê mesmo que você está cumprindo o chamado de Deus na sua vida? Essa é uma pergunta para você refletir. Não vai responder a mim, você não precisa vir aqui ao apelo no altar. Eu quero só que você reflita sobre isso. A vida que Deus tem para você é tão grande, é ilimitada. Os sonhos de Deus ao teu respeito são tão grandes, são ilimitados também. Mas qual é a tampa que você mesmo colocou sobre você? Porque isso traz frustração, isso traz sentimentos de inadequação. Sabe, Jesus quer forjar algo maior dentro de você, mas você precisa se abrir para isso, você precisa entender. Se você está correspondendo ao chamado de Cristo, Ele está te chamando hoje, novamente, dizendo: ei, saia desse lugar, rompa com empecilhos, rompa com tudo aquilo que hoje tem tirado você da presença de Deus, que tem gerado resistência no seu coração. Deixa o Espírito Santo agora promover algo aí dentro. Deixa o Espírito Santo agora sondar a tua mente, sondar os teus propósitos e fazer uma obra santa. Fale com o Espírito Santo se você tem sentido uma necessidade de cumprir o chamado de Deus, mas não sabe como. Se você tem sentido queimar no seu coração a presença do Espírito Santo, mas não sabe como corresponder, agora vai para a presença dele. Deixa ele te chamar, deixa ele falar audivelmente aos seus ouvidos.
é tudo em tudo. Ele é tudo em tudo. Ele que nos capacita, Ele que nos envia, Ele que acende a chama. Ele é tudo por Ele. Capacita-nos, Jesus, acende a chama, acende a chama. Ele que nos chama. Abrem o seu coração, já abrem a sua mente agora. Agora, Espírito Santo, sonda, trabalha as inquietações, as dúvidas. Espírito Santo, promove a ativação da fé. Promove nesses corações agora um desejo intenso e alegre de servir o Senhor com todos os dons, talentos, pedindo a direção do Senhor em todas as áreas de suas vidas. Tua palavra possa se cumprir, que a semente que foi lançada essa manhã possa germinar, crescer, dar frutos. Essa é a nossa declaração. Nós declaramos isso sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, porque
porque cremos que quando o Senhor entra em uma vida, o Senhor promove transformações incríveis. Pelos olhos da fé já contemplamos tudo aquilo que o Senhor fará na vida de cada um. Nós oramos gratos por tudo que vivemos essa manhã, por tudo que viveremos em todos os dias da nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus, dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Aleluia! Te amamos, Jesus!